Ouça agora na Conceição FM, programa Itajaí, 200 anos de fé, com a apresentação de Márcio Reiser. Aqui você acompanha uma série de entrevistas com historiadores e líderes religiosos sobre o caminho da fé em nossa cidade. Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões, em outras religiões. Pensamos diferente, oramos diferente, louvamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo Deus, amamos o mesmo Pai. Alô, você que está em sintonia conosco aqui pelas ondas da Rádio Conceição, você que nos acompanha, você, internauta que nos acompanha aqui pela plataforma do YouTube, a nossa cordial saudação. Estamos iniciando mais um programa Itajaí 200 anos de fé, aqui pela Rádio Conceição FM, e que é uma proposta também para que nós possamos ouvir as expressões de fé de todos aqueles que compõem a nossa bela cidade de Itajaí, ou então que vieram agregar também a sua presença na nossa cidade. Hoje em especial, viu, Emanuel, eu estou completando 25 anos de Rádio Conceição. 25 anos sem parar, sem férias, só quando a rádio para aquele... Mas eu nunca parei, 25 anos aqui trabalhando, me dedicando, isso aqui é uma segunda casa para mim, e eu fico muito feliz. Emanuel também me lembra agora que essa semana nós estamos com a Semana da Família, aqui na Paróquia do Santíssimo Sacramento, enfim, na Igreja do Brasil inteira, celebrando a Semana da Família. Hoje, meus caros amigos ouvintes, né, nós temos aqui conosco a Fabielle João Neves, e ela é taróloga, ela é professora de dança do ventre e bruxa, uma bruxa natural. Então, para quem nunca viu uma bruxa, nós temos hoje aqui no nosso programa e nós vamos ouvir as expressões dela, que é uma pessoa encantadora, uma pessoa que transmite uma alegria muito grande e que nós temos, a Rádio Conceição se sente muito feliz de acolhendo. Bom dia, Fabielle. Bom dia, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui e parabéns, que assim seja mais 25 anos aí. Mas eu acho que mais 25, mais 25, aí eu já vou estar trocando as bolas também, né? Fabielle, uma questão muito própria. Para você, o que é fé? Para mim, a fé, primeiro é o que vem de dentro, o sentir, né? É o sentir. Às vezes é até difícil de manifestar em palavras. Sim. Né? Com certeza. É difícil, assim. Eu comecei a ter mais fé quando eu tinha 18 anos, né? Que eu comecei esse caminho oficialmente falando da bruxa, daí sendo taróloga, ganhando tarô no meu aniversário. Mas eu iniciei com 5 anos já tendo a clarividência, né? Então, o percurso da minha vida hoje, né? Eu vejo assim que foi a fé que me alimentou para chegar aqui. Porque se eu não tivesse esse sentir, esse confiar, esse crer, né? Que para mim a fé é crer, é o sentir. Ia ser muito mais difícil, muito mais. O preconceito, a aceitação, a minha forma do meu ser, do meu estilo de vestir, né? Que sai um pouco do padrão para as pessoas, não para mim. Mas foi muito apontamento, julgamento. Então, se eu não tivesse essa fé de crer no que eu estava sentindo, eu não ia estar aqui. Quem sabe não fazendo esse caminho. Exato. Está fazendo outro caminho que não tem nada a ver comigo. Você fala que isso começou com 5 anos. Você nasceu num lar que praticava que religião? Bem, ali o meu pai, ele era sírio, né? Só que ele não praticava. Sim. Mas ele contava que o vô, sempre antes de dormir, eles tinham que rezar o Alcorão. Sim. Mas ele não continuou. Eles já eram muçulmanos. Isso. E a minha mãe era católica, só que às escondidas, porque o meu pai ele não era muito
não tinha muito esse olhar para a parte espiritual, não gostava muito. E a minha mãe ia muito no centro espírita do Allan Kardec. Mas sempre ali mais na sutileza. Os dois são sírios? Não, só o seu pai? Só o meu pai. Mas Minha mãe... E ele já nasceu aqui no Brasil? Nasceu aqui, no Paraná. Muito bem. E como é que foi esse despertar, você fala dos seus 5 anos, Isso, né? O que aconteceu com esses 5 anos? Nossa, foi muito forte, porque assim, na verdade, quando eu nasci já causei, porque tanto minha mãe, por ser descendente de índia africana, e meu pai árabe, e a minha avó era polonesa, mãe do meu pai. Eu já nasci ruiva, cabelo bem vermelho, então ninguém da família nasceu com o cabelo vermelho. Daí, com os 5 anos, já foi ficando castanho escuro. E aí começou. Foi na hora do almoço. Eu olhei para o meu pai. É como se algo me puxava para olhar nos olhos dele. Eu sempre olhei muito nos olhos das pessoas. Só que quando eu olhei para os olhos dele, não era mais os olhos, era uma imagem que passava. E ali eu tive uma visão, né, de algo em relação ao meu pai. E aí eu entendi por que às vezes ele estava muito nervoso, né? E aí eu olhei para ele e falei assim, com 5 aninhos: pai, se o senhor não está feliz em ficar aqui em casa, é só fazer a mala, arrumar a mala e ir embora. Né? Porque o que eu vi ali, eu vi algo não legal. Daí a minha mãe falou assim: não, Fábio, não fale assim com o teu pai, que é falta de educação. Não, mãe, o pai sabe do que eu estou falando. Assim, já com 5 aninhos. Aí o meu pai viu como ela é estranha, ela é esquisita. E aí começou a parte de levar... Você é filha única? Não. Somos 3 mulheres e 1 homem. Né? E aí onde começou meu processo, de levarem para o médico, fazer exame, eletrocefalograma, tomar Gardenal, porque eu tinha essas formas e não parou mais. Eu olhava, todo mundo achava que eu ia ser advogada, pela forma de expressão, de falar coisas que para minha idade não era adequada, né? E as Barbies que eu ganhava das tias, eu tirava tudo aquela roupa rosa, que eu nunca gostei, e já fazia tudo roupa de bruxa, chapéu de bruxa. E eu ficava encantada de ver as Barbies naquelas roupas. Então aí também já começaram, olha, trocou as roupas, né? Colocou roupa de bruxa, mas da onde isso? Então eu não fui educada, ninguém me ensinou a gostar de bruxa, né? Então foi realmente de dentro. Sim. Foi começando assim. E aí, como é que foi essa descoberta do que era realmente o que você estava sentindo? Como é que chegou nessa conclusão? Daí foi com 15 anos, né? Foi muito difícil, porque aí eu não tinha resposta. Porque eu não tive só aquela visão naquele dia, tive várias. Na escola, eu estudei em colégio de freira só de menina. Daí na escola também eu não deixei de manifestar o lado de bruxa. Seja um desenho. Podem desenhar uma princesa, um Snoopy, a Emília do Sítio do Pica-Pau na época. Eu não, desenhei uma bruxa. Uma bruxa, um morcego, sapo, vassoura. E eu ficava, nossa, eu expressei o desenho, né? E daí a professora: olha, Fábio, eu não vou te dar 100 pelo desenho, mas eu vou te dar 90 pela expressão. Aí eu falei assim para ela: não faz mal, professora, pelo menos eu expressei. Tá certo. Né? Então, daí com os 15 anos, eu estava no meu quarto, olhando para cima e perguntando o que era isso, o que eu ia fazer com isso, será que realmente eu estava louca, que eu via as coisas e de repente acontecia, às vezes era um alerta e as pessoas não acreditavam, porque o meu entorno não via alguém assim, nessa forma. Mas a minha avó era, só que ela não falava, a mãe da minha mãe. Sim. Né? Então, aí de repente escutei sim uma voz, que é minha mentora. Ela falou para mim: ó, irmãzinha, agora eu vou te mostrar tudo o que vai ser a tua caminhada aqui e o que você viveu em uma vida passada, que agora você está tendo a oportunidade de fazer diferente. Agora vai ser a bruxa do bem, não do mal. E ali eu parei, de onde já comecei a psicografar. Veio umas psicografia, o que era feitiço.
que é uma coisa boa, não é algo ruim. Aí vem um desenho sendo queimada. O que é um feitiço? Então, Agora, fiquei curioso agora. então, o feitiço é a mesma forma que eu falo que é como uma oração, Sim. que você traz do coração. Então, o feitiço tem os instrumentos. Então, vai ter o caldeirão, vai ter uma erva, de repente, do que você quer fazer, se é para proteção, se é para uma saúde emocional, saúde física, se é para emanar luz para uma pessoa que está no seu desespero, né? Então, é assim que eu trabalho, né? E aí, o instrumento tá tudo ali. Aí eu falo que o maior, ou melhor ou pior instrumento somos nós. Porque aí eu vou fazer um feitiço pro bem ou pro mal. Sim. Porque é a forma que eu vou emanar. Então, o que vem de dentro. Então, ali se é pra... Como foi agora? Uma amiga ia fazer uma cirurgia, né? Ela tava com câncer aqui, ia fazer uma cirurgia complicada na garganta. Então, eu peguei uma vela verde, aquelas de 48 dias, aquelas bem grandes. Mentalizei ela naquela vela, coloquei no caldeirão, que tem um caldeirão bem grande na cozinha, né? E ali todo dia eu fiz a vibração 3 dias antes da cirurgia, no após, né? Todos os dias eu ia ali mentalizando ela. E aí dentro da vela ficou uns nódulos grosso, a cera. E ela me mandou que era a ultrassom da garganta dela estava assim, igual a representação da vela. E saiu tudo, a cirurgia saiu bem, já está trabalhando, né? Então eu vi assim, isso é o feitiço. Pra Você mim. pode usar de 2 formas. Isso, então foi para mandar luz para ela, força, confiança, tudo que ela estava precisando naquele dia. E Fabiela, isso tudo você teve a orientação dessa mentora? Isso? É. Todas essas expressões, como fazer, o que fazer, como usar as coisas, as ervas, Isso vem na minha mente. Tá. É como assim uma lembrança. Certo. O que ela me ajuda muito é no momento do tarô. Ah, sim. No tarô ela me ajuda muito, até porque ele sabe quem está vindo, eu não sei quem está vindo. Então, antes do atendimento, eu gosto de fazer uma oração específica para proteção minha e da pessoa, porque a gente vai abrir um campo, né? Eu não sei quem está vindo, quem é a primeira vez. Então, ali tem todo um auxílio. Então, ela me auxilia muito, porque a duração do tarô são 3 horas. Sério? 3 horas. Qual é a origem do tarô? Bem, o tarô... Não tem uma origem... Não tem algo assim, historicamente falando, né? Mas pelo que eu já li, até o Napoleão, ele, antes das batalhas, ele ia ver o tarô de Marsella com uma senhora lá num vilarejo. Então, é antigo, né? Porém, o tarô, para mim, como que eu posso falar? Eu nunca fiz curso de tarô. Não por petulância, nada disso. Porque como começou a já ver, eu já vendo... Aquilo já veio naturalmente. Já veio natural. Então, eu pensei assim, se eu for fazer um curso, quem sabe eu vou atrapalhar, porque eu vou estar sabendo muito significado daquele desenho, pode misturar com a intuição. Para mim, eu pensei assim, vai ser difícil, vou deixar como tá. Certo. E realmente é. Então, quando eu abro o tarô, eu olho para uma carta. E ali vem todas as informações e eu vou falando. Que antes, até os 18 anos que eu ganhei o tarô no meu aniversário, era assim nos olhos. Então, onde eu ia trabalhar, a pessoa vinha e olhava para ela e falava, não fique nervosa, você está viúva faz muitos anos, mas você ainda vai ter uma tampa da panela e bem legal. Não, moço, eu só vim comprar um tamanco, que eu trabalhava na loja de sapatos. Aí, realmente, depois de meses, ela veio e falou que encontrou a pessoa. Só que daí provocava o que nas pessoas? Medo. Porque o ser humano tem que ver e pegar. Então, quando eu olhava assim e falava, mas como que você está vendo? Da onde que você está vendo? Simplesmente estou vendo e estou falando. Então, é muito automático. Não tem um filtro aqui. Venho, já vou falando. Fala. Vou falando. Por isso que eu não gosto que a pessoa pergunte antes.
para não induzir. Sim. Porque o tarô, ele é uma direção. Não é só o que você quer saber, é o que você precisa saber. E aí, às 3 horas do atendimento, é porque o primeiro tarô, é o qual que eu vejo já há 31 anos, que fez esse ano, vai falar mais do teu aspecto astral, emocional e espiritual. Quem é você nessa encarnação, da sua forma que você trouxe como oportunidade como pessoa, e o que vem de emoções em algumas vidas passadas que mistura com as suas emoções e às vezes cria uma dualidade que você não se entende. Então, eles vão mostrar. Muito bem. Fabielle, quando você manifesta isso com 15 anos, ganha um tarô, como é que foi a reação da sua família, todos os seus vizinhos? Foi difícil. Foi difícil. Mas o meu pai. O meu pai sempre foi mais resistente, né? Porque com 17 anos o meu pai falou assim pra mim, tá, você não vai fazer vestibular, se você viver de energia, você vai passar fome. Eu falei, mas o que eu vou fazer, né, de vestibular? Não vinha na minha cabeça. Eu falei, pai, não tem faculdade de bruxa. Fazer bruxaria não tem aqui, ainda mais no Paraná, né, que eu sou de Ponta Grossa. E eu, fiz pra direito e não passei. Aí, com os 18 anos, eu ganhei o tarô. Quando eu ganhei o tarô, eu peguei aquele tarô na minha mão. Uma semana antes, estava coçando minha palma da mão. Eu fazia assim. Eu falei, mãe, não para de coçar. Minha mãe fala que quando coça é dinheiro. Eu falei, não sei como. E quando eu ganhei o tarô, eu olhei para ele, parecia uma coisa tão voltando para mim, que eu trouxe o tarô pro meu coração e falei assim, agora eu já sei o que eu vou fazer da minha vida. E nunca mais parei até hoje. Muito bem. Foi assim. Mas não foi fácil para as pessoas aceitarem, não. Não foi, porque eu esperava o pai ir trabalhar, que ele pegava da 1 da tarde, chegava às 5 da manhã, daí eu atendia as pessoas no meu quarto, à tarde. Olha que interessante. Então conte mais, assim, depois aí como foram as descobertas, como é que foi... Você veio para Itajaí, num determinado momento? Em 2000 eu vim para Balneário Camboriú, 2000. né? Tinha 23 anos. E me encantei, porque aqui eu consegui ser eu. Em forma de vestir, porque lá no Paraná as pessoas muito... Mas é uma verdade. Não tava naquele padrão de calça jeans, jaqueta jeans. Isso. Aí comecei a trabalhar na loja Mentsan, ali do Shopping Atlântico, né? E ali eu comecei o atendimento também nas cartas, né? Ali em Balneário. Isso. E aí fiquei ali 5 anos, peguei o acerto, daí eu fui para Espanha. Uma vez eu estive naquela loja. Eu passei e vi uma imagem bonita que estava ali, eu comprei lá. Aí foi para Espanha? Fui para Espanha, que foi o meu... Eu falo que foi um presente de Deus. Tudo foi um presente de Deus. Sim. Né? Porque lá eu parei num vilarejo de 2.000 habitantes, na Andaluzia, bem no sul da Espanha, em Bolônia. E ali as mulheres ainda eram muito submissas. Sim. Né? E ali com a dança do ventre despertou o lado feminino delas. E onde elas começaram a fazer yoga, andar na praia, porque nem isso, elas não se permitiam em nada. Nada. E ali foram 20 mulheres. Aí uma não conseguia ser mãe há 5 anos, daí com a dança do ventre, porque cada passo da dança é uma deusa. E aí eu trabalhei muito Afrodite, que é o ventre. Aí depois de 8 meses ela teve o primeiro filho, depois de 2 anos ela teve o outro. Olha. Ela ficou surpresa, assim. Então eu vi que a minha passagem ali foi para mostrar para elas, direcionar esse lado feminino. E a dança do ventre você aprendeu? Essa é uma história real, que até eu me assusto quando eu falo. Sim. Eu aprendi com 10 anos, que é uma mulher que falava que era prima do meu pai, que estava lá em casa. E nós ficávamos 5 horas treinando no quarto. Só que, como eu estou escrevendo o meu livro, e aí eu estou lembrando, mas ela nunca estava no almoço, almoçando com nós na mesa. Ela nunca estava no café da manhã. Ela só estava no meu quarto. Naqueles 5 horas, treinando, colocando os livros na cabeça para fazer aqui bem certinho, a postura.
Pegava o cabo da vassoura para dançar com o bastão. A origem da dança do ventre é? Na verdade, quem iniciou foi a deusa Ísis e a deusa Minerva, a grega. Tá Sim. ligada à mitologia grega. Isso, foram as duas. Tanto que quando eu parei em Bolônia, tinha o Parque Arqueológico do Baelo Cláudio, do Romano. Tinha o templo da deusa Ísis e Minerva lá. Daí eu entendi o meu propósito, que eu parei exatamente ali, e é o que eu coloquei a dança do ventre para aquelas mulheres. E aí, como é que foi? Desculpa, eu te interrompi. Tá. E aí, nós treinava, foi assim, uma semana, 5 horas por dia. Ela me ensinou tudo. Me ensinou que cada passo é uma deusa, que as mãos é a deusa... as mãos, assim, a deusa Pérsifone, que ficou 6 meses no céu e 6 meses no inferno. Então, é o equilíbrio. A base da perna, que é a força, é a deusa Artemis, que é a deusa Amazona, que é a força e a coragem. Né? O ventre é a deusa Afrodite, da beleza, da autoestima. E a mente, que é a cabeça, né? Que é o terceiro olho, que é a deusa Hera. Tá, só que ela não era uma pessoa física. Era um espírito que se apresentou como prima do meu pai. Porque ela não estava fora do quarto. Ela nunca estava ali com a gente. Só no quarto. É isso que eu escrevo no meu livro. Então foi assim que eu aprendi a dança do ventre. Foi assim. Nossa, que interessante. Foi muito interessante. E no mesmo tempo, ao descobrir isso e caindo a ficha e perguntando para minhas irmãs, mas que prima? Que prima? Não tinha nenhuma prima do pai lá em casa. Mas ela estava no quarto. Não tinha nenhuma prima. Daí foi a forma que se apresentou. Mas era muito real para mim. E nós ficava 5 horas treinando. Real e natural. É, super. E aí, depois, o que aconteceu durante esse processo da bruxaria? Aprendi, então, a dança do ventre, as deusas, e a bruxaria tem a conexão com as deusas e com os deuses também. Eu falei, olha, e foi unindo, né? Ficou uma coisa só na minha vida. E na bruxaria, assim, quem são as deusas que são invocadas? Tem deuses também? Tem homens? Porque eu, assim, ó, com todo o respeito, não sou mais, não sou menos que ninguém. Como a gente estava falando, né? Cada um tem uma forma. Tem bruxas que são pagã, que só é a parte, só as deusas, o lado mais feminina, né? Eu já sou dos dois lados, porque para mim a parte masculina também é importante. Porque é a união do deus e da deusa. Então, aí eu já sigo a parte mais da bruxaria celta. Porque tem o deus cornífero e tem a deusa Seridel, que é a grande mãe. Que a união deles é para criar essa força, né? Porque a gente sozinho não tem como. Né? É importante ter a força da outra pessoa. Então, aí eu entro um pouco a bruxaria celta, que daí eu me identifico. Porque ali não tem essa separação. A mulher é importante, o homem é importante. Daí aí também tem a deusa Seridel, né? Tem a deusa, tem a Frida, né? E assim, são deusas guerreiras que passaram em batalhas, né? Porque o povo celta, as mulheres iam para a batalha também. Elas eram guerreiras. Não tinha essa do homem, não. Elas iam junto. Chegavam nas armas, junto, lutavam, eram guerreiras. lado a lado, né? Isso. Então, eu me identifico com essa parte. Porque, para mim, é isso. A força masculina é importante, a força feminina, e nós dois juntos criamos muitas coisas na vida. Então, aí, quando eu faço os encontros no espaço ali, que é o Isabá celta e o solstício, né? Aí, eu sempre faço a invocação do deus e da deusa. Daí, conforme a data. Por exemplo, eu fiz agora do Yule, que foi dia 21 de junho, que é o Natal celta. Que daí tem a árvore do pinheiro, só que não tem presente. Isso aí foi de uma parte que foi criada depois, né? Mas eles oferecer uma maçã para os elementais, fazer uma dança celta entre a árvore e ter muito fogo, porque é o tempo do frio, do inverno, né? A luz para trazer força e iluminação para passar as tempestades da vida. Então, cada solstício e sabá, aí eu faço a parte celta. Muito bem. Né?
E você hoje tem na sua casa, ali eu fui na sua casa, tive a satisfação de estar lá com seu esposo, fazer uma entrevista lá com o Jorge, estar sendo entrevistado por ele, né? E é uma casa muito interessante, muito curiosa, porque tem muita história, muita memória lá dentro. Tem. Né? Coisas antigas, pessoais, de família, disso, daquilo. Eu gosto muito dessas coisas antigas também, me fascinam bastante. E ela tem, assim, a casa tem uma energia muito boa. O que acontece ali? Vocês se encontram ali? Como é que é? Isso, daí cada mês eu faço esse solstício, né? Celta. Agora vai ser em setembro. Obrigado, Marcelo. Agora vai ser em setembro, que é dia 21 de setembro, que é a Ostara, que é a primavera. Eu coloco na página, no Instagram, já quase um mês antes, né, para pessoa, porque daí é restrito, no máximo 13 pessoas, porque o salão não é grande, e eu não gosto, assim, de aglomero. Tem que ser uma coisa com qualidade, e eu sou muito da opinião assim, vai quem sente que tem que ir. Então, eu não me preocupo se vai ter 10, 5 ou 13 pessoas. Vai quem tem que estar ali. Né? Mas, graças a Deus, sempre preenche 13 pessoas ou 14, no máximo. E isso não é uma coisa frequente, ela tem datas específicas. Isso, daí é a roda celta, né? Que é no sul e no norte, né? Que daí muda um pouco. Isso dentro na sua casa. Ali. Isso. Ali é o que a gente segue mais, né? Que eu faço mais. E essa questão com a natureza, como é que... Amo, porque eu gosto, assim, ó, a invocação dos elementais, que é dos gnomos. Já vi um gnomo, eu tenho até foto, depois eu te mostrar, que eu tirei. A maçã, eu gosto de oferecer a maçã para os gnomos, que é impressionante. A maçã fica 5 meses, intacta ali, sem mosquitinho. Ela vai secando, depois fica com pó. É mesmo. Muito interessante. E eu gosto, assim, de agradecer, né, a proteção da casa, ali tudo que a gente planta sempre está transbordando a goiaba, o caqui, sempre muito assim, que dá todo ano, né? Cada ano tá vindo muito, várias vezes, o abacate, a goiaba, eu falo pro meu marido, viu como eles são queridos? São abundantes? Né? Então é nisso que eu acredito também. E aí eu levo que tudo que Deus cria, né, que Deus já criou, a natureza, tudo, é representação de Deus. Exatamente. Ontem eu estava lendo até estava lendo um livro, Eu Francisco, falando de Francisco de Assis. Então ele conta que quando ele foi para a guerra e saiu e foi preso, depois adoeceu, ficou, e aí ele veio andando no caminho para Assis de volta, um caminho de volta, meio adoentado. Sim. E ele narra justamente isso. Ele disse, eu fazia aquele caminho várias vezes e nunca percebi a beleza que estava naquele caminho. Sim. Em cada arbusto, em cada flor, em todos os detalhes. Ele disse até o detalhe de um capim menos significante, parecia menos significante. Sim. Me chamou a atenção. E a forma como os animais estavam harmonicamente convivendo com aquilo tudo. E aí ele para ali e fica admirando. Ele diz, eu nunca tinha visto uma coisa tão linda na minha vida, tão simples e tão linda. Com certeza. Então você falando isso agora me lembrou disso, né? Do quanto tudo é belo e da forma como a gente olha, né? Exato. É você olhar com a alma, não é isso? Exato. Porque Deus permite isso. Isso. Né? E que lindo que é a natureza. Eu estou trabalhando isso agora emocionalmente, porque cada morro que eu passo ali nos Valdo Reis, indo para Balneário, me dói o coração. Devastado, né? Nossa, aquilo parece que está cortando dentro de mim. Eu sinto aquela dor daquela terra, daquele morro. Daí eu tento não entrar na energia, senão eu fico mal. Porque eu falo, para ser mais um prédio, né? E onde que fica a natureza? A que preço nós estamos pagando, né? O preço depois já está vindo, na verdade, vindo, né? Já está vindo. Então, me dói isso, assim. Falei, é tão linda a natureza,
né? Por isso que ali a casa, as pessoas param, olha, porque é no meio dos prédios, então ainda a casa ali tem a grama, tem pé de goiaba, Tem tem gnomo na caqui, frente. tem gnomo na A frente. minha também tem, eu tenho uns 3 ou 4 assim também. Então, são bonitinhos, né? Então, assim, eu falo, é isso, né? E olha que quando chove, mesmo que é terra, já fica um lago lá atrás. Imagina se fosse tudo cimento. Cimento. Ia entrar asfalto, tudo na casa. Exato. Né? Então, as pessoas, pelo modernismo, pela ganância, não param, né? Não olham. É uma ganância assim que não desenfreada, é um crescimento Isso. absurdo. Uhum. E ninguém se preocupa com aquilo. que Não, tá ali. não. Se tem um olho d'água, se tem Isso, nada. Aquilo ali nada. é uma construção, é aquilo ali que vale. Isso. É 1 metro quadrado É, que vale. vale. E eu morava no Balneário, morei 38 anos no Balneário Camboriú também. Sim. Agora 4 estou em Navegantes. Né? Uhum. Então na minha casa tinha ali, ainda está tudo lá, porque hoje a minha casa é a casa do bom, não. Agora depois eu lembro. Mas eu tinha na frente da minha casa um pé de oliveira. Eu tinha um ciúme, porque foi um português que trouxe para mim, para Olha, que cuidar. legal. E ele estava bonito já. Aham. Só que agora tem tanto prédio na frente, em volta da minha casa, que ele morreu. Ele não pega mais sol. Não pega. Não pega mais sol. Então, mesmo que a gente tente preservar o nosso espaço ali, Isso. mas chega uma hora que não tem como mais, né? Verdade. Mas a natureza grita, ela reclama. Grita. E ali vem cada passarinho, cada ave bonita, sabe? Que eu fico feliz e ficam pegando minhoca. Quando chove vão lá As já. frutas. Nossa, muito. Eu fico olhando eles assim. Eu tinha um sapo também, que acho que uma ave da noite, ou um rato comeu, não sei. Era o Tonho. Fazia 6 anos que o Tonho estava lá, um sapinho. Eu fiz piscina para ele, dava bom dia, ele virava, me olhava quando dava bom dia. Ia lá, passava a mão na cabecinha dele e fechava o olhinho. E agora o Tonho sumiu. Sumiu o Tonho. Vai que o Tonho achou uma tonha. Não, Pois pode vai ser. saber. Mas a natureza, ela responde com gratidão. Isso. Responde. Era isso que o Francisco dizia. Quando ele estava atravessando um caminho, que ele via uma centopeia, via o bicho, ele fazia todo mundo parar para deixar aquele animalzinho passar. Sim. Sabe? Então, é esse cuidado, é você se sentir parte desse espaço. Exato. De tudo isso. Cuidar dessa casa. Exato. Porque quando as pessoas, quando a gente lê, né, eu sou católico, eu falo, a gente lê na Bíblia ali a parte da criação, quando Deus disse, dominai a terra. A palavra dominar vem de dominus. Dominus é Deus. Então, o dominar não é o tomar conta, tomar posse, não. É cuidar como eu deixei. Isso. Não é? É Dominar cuidar. é isso, é cuidar. E o Papa Francisco falava muito disso, é a nossa casa comum. Tem que cuidar. Não é cuidar de tudo, de todos os espaços, Exato. do nosso lixo, de tudo aquilo que a gente produz. Exato. Então, isso é um feitiço. Pois é. Na minha visão, isso é um feitiço. É um ato que você faz de coração zelando o outro. Exato. Na frente Em da minha... todos. Exato. Né? O meu avô, ele dizia assim, a frente da sua casa é a sua cara. Então, se você deixa a sua casa com lixo na frente, sem condições das pessoas passarem, as pessoas estão vendo que quem mora ali não é uma pessoa Exatamente. Então, cuidadosa. ali vão ver que é uma bruxa caprichosa, limpa. A casa bonita, arrumada. Tudo bem que eu tudo sou bem rústica, mas sou limpinha. Francisco também deixava um espaço na casa, onde ele estava, nos mosteiros, nos conventos, tudo que ele dizia que sempre tinha que deixar um espaço para o mato e para a erva daninha se desenvolver. Porque também eles eram criaturas amadas de Deus. Exatamente. E ali eles tinham alguma função, por isso que eles precisavam estar. Verdade. Então isso tudo é muito interessante, assim, esse contato com a natureza. Eu sou franciscano também, né? E a gente se inteirar disso, né? Esse contato. E é isso que eu sou da bruxaria natural. Por quê? Porque eu não gosto de regras. Como tem muitas, né, isso que eu ia perguntar, outras o que é a bruxa formas. natural? Porque de outras formas você tem que fazer isso. Você não pode acender a vela assim. Você tem que acender a vela no tal dia. Você tem que acordar às 4 horas da manhã para meditar. Se você não fazer isso, vai ter que fazer tudo de novo. Eu não gosto disso. Engessa, né? Não. Para mim tem que ser do sentir. E aí todos nós temos essa parte mediúnica. Seja uma intuição, seja uma sensação,
né? Então, para mim, a bruxaria natural, eu gosto de ter essa liberdade. Não é essa coisa de ter tem que. Para mim, tudo que tem que, eu já fico com o pé atrás. Porque aí já é muito mais aí... Lógico que pode ter uma forma de regra religiosa, tal. Mas na bruxaria, para mim, a bruxaria, ela é natural, ela é livre. As bruxas, pelo menos do que eu estudei, das informações que elas eram livres. E aí que foi a imagem negativa, né? Na época da Inquisição também. Sim. Aqui na região, aqui em Itajaí, tem só você ou tem mais algumas? Não, deve ter muitas outras. Mas... É que eu sou uma bruxa quieta. Ah. No meu quadrado. Ah, sim. Por isso que eu faço meus inventos. A porta está aberta, quem sentir vem. Mas eu não sou de ir em outros lugares. Já fui em vários, já frequentei para sentir, para entender. E aí eu cheguei a uma conclusão. Que, infelizmente, onde é para somar, cria-se competição. E eu não quero criar competição mediúnica. Tipo, quando eu ia em algum lugar para entender o que estava acontecendo comigo, as pessoas falavam assim, a tua idade é os anos que eu tenho de casa. Então, era uma coisa eu falei, nossa, né? Para mim não é isso. Todos são importantes. Você tem uma forma, eu tenho outra. Então, nós hoje não podemos somar para aquilo ser maior. Só que na prática, não é bem isso. Então, o que eu sinto? Então, esses 26 anos que eu estou aqui, eu não vou a lugar nenhum. Eu vou no meu quarto, no meu salinha de atendimento, que agora eu tenho minha sala, né? Eu converso direto com Deus. Agradeço a minha mentora, toda essa egrégora que me acompanha, né? E converso, desabafo, agradeço direto. E aí eu me sinto muito melhor. E aí o interessante que quando eu cheguei, primeiro eu dou bom dia, né? Eu saio do meu quarto, vou para minha salinha do tarô, eu falo bom dia, Deus, Jesus, gnomos, minha mentora, todos vocês, todos os seres de luz. Aí eu começo a conversar. Hoje eu não estou muito bem, tem como tirar essa energia minha, porque eu tenho que estar bem para atender a pessoa que vai vir à tarde. Daqui a pouco eu já estou leve. Então, é imediato o que eu sinto quando eu converso e peço e agradeço. Entendi. Eu me sinto melhor assim. Porque não segue uma... Né, aquela você Isso. tem um ritual, você tem os Isso. seus rituais próprios, Isso. que são aquilo que vem... São espontâneos. Isso. Não é? São espontâneos, que vêm do coração. Exato. Você fala aquilo que está realmente sentindo. Isso. E não adianta você pegar um livro e ficar lendo aquilo que você não está sentindo. Exatamente. E antes de 2000, com meus 23 anos, quando eu vim embora para Balneário, eu acreditava em Deus. Mas em 2000, eu tive fé em Deus. Porque quando eu trabalhei ali na loja, eu ganhava 255 de experiência. R$255 de experiência, que era 3 meses. E a minha kitnet era 250. Então, me sobrava R$5 no mês. E eu, muito orgulhosa, sou bem franca, eu não queria contar para o meu pai que eu não tinha dinheiro para comer. Porque eu não queria voltar lá para minha cidade. Então, eu falava que estava tudo bem, estava tudo certo, mas morrendo de fome. Porque dá para comprar um empanadinho de frango e um miojo. E depois, os outros dias, era água. Então, eu fiz o Ramadã também. Pelo menos eu fiz. Né? Que depois, só de 2 anos depois, eu contei para o meu pai. Pai, consegui fazer o Ramadã. Mas como? Fez? Sim, a Nice bateu na porta. Que Nice? A necessidade. Mas aí, naqueles dias, eu não estava aguentando de fome, nada, e dor no estômago. Aí, foi num domingo. Fui pro meu quarto, voltei do trabalho, fiquei de joelho e conversei com Deus de coração aberto. Então, assim, aí eu conectei, abri meu coração e falei assim com Deus: Deus, eu não aguento mais de fome. Então, assim, eu sou professora de dança do ventre, sou taróloga. Se o senhor tem como enviar esses caminhos para mim, para ter dinheiro para mim poder comer. Mas se também não tem como, se é para faxinar, faxino também. E comecei a chorar. De repente, veio uma paz no meu coração. Deitei no chão, só acordei às 7 da manhã naquela posição e sem fome. Aí, quando eu entrei na loja, porque eu fui abrir a loja, entrou uma moça
que queria uma moça que fizesse dança do ventre com cara de árabe, que ia ter um invento, e a pessoa que era árabe ali queria uma pessoa com a característica para fazer a dança do ventre. E ali foi só portas abrindo para mim. Ó. Nunca mais faltou. E Deus, ele não nos falta. Não, Ele não nos desampara. exato. Ele não que o que ele espera de nós é realmente isso, essa abertura do coração. Isso. Da gente realmente chegar para ele e dizer, Senhor, é isso. Uhum. Eu não tô, porque muitas vezes o nosso orgulho é maior de pedir, É. não é? De ir atrás, né? Mas ele está sempre pronto para. Por isso que Jesus ensinou a chamar de pai, Exato. não é verdade? Uhum. De pai. É. Um pai que acolhe, um pai que ama, um pai que Isso. entende, Uhum. né? Que a nossa vida está nas mãos dele, então quer dizer, quem melhor do que ele para saber as nossas Exato. necessidades? Não E é? aí, a partir daí que eu entendi, olha, dá para ir direto na fonte. Tá certo. Né? E aí eu entendi e continua até hoje assim, né? A abundância da fonte, né? Que não, aquela fonte não para. Não. E sabe o que é o mais interessante? Quando eu comecei daí a atender, naqueles 3 meses de experiência, eu comecei já a atender o tarô na loja ali, né? A primeira que eu atendi, porque as pessoas misturam. Bruxa acha que vai fazer feitiço, coisa ruim, só para coisa ruim, só coisa ruim, né? E eu não faço. Sim. Eu faço até uma oração para te ajudar a tirar essa energia de ti. E faço de coração. Esse desejo que está de fazer coisa. Vamos tirar essa energia daí, que não é legal. Mas a primeira que eu atendi, ela queria me dar 3 mil reais se eu fizesse algo ruim para uma pessoa. Daí eu falei, não vou fazer não, eu vou fazer uma oração para te acalmar. Daí ela falou bem assim para mim, você é uma bruxa de nada mesmo. Eu falei, não faz mal, pelo menos eu vou dormir com a minha consciência limpa, né? Aí no outro dia, já tinha 2 na minha agenda marcada. Esse foi tudo depois da conversa com Deus, tá? Tá, uma semana depois vem uma estrangeira, daí eu fui aumentando os valores, $10 mil, para trazer o marido dela novamente, não sei o que. Eu falei, não, ninguém é de ninguém, né? Se não deu certo, porque já não é mais. Eu falei, não sei se balneário deve ter gente que faz, mas eu não faço. Daí ela ficou brava também e saiu. No outro dia, a minha agenda já tinha 5 marcada. Cada não que eu dava, a agenda enchia. Isso até hoje. Tá vendo? É aquilo que Deus propõe. Quer dizer, você se propõe a fazer o bem e Deus... Exatamente. Eu falei, olha, como não é difícil, é simples, e fazer de coração com honestidade. Então, eu agradeço muito também de ser essa ponte nessa encarnação, porque hoje eu acredito que eu vim com esse dom, com essa missão para ajudar outras pessoas que às vezes não querem ir no centro espírita, não querem ir na igreja, ou não está acreditando mais em ninguém, ou em mais nada, mas ali, por algum motivo, sentiu vontade de estar ali. Então, é nessa hora que nós, a espiritualidade, eu falo nós, aproveitamos, dar essa luz para a pessoa, sair daquela sombras e ver que tem uma energia, que tem como, e que as coisas vão mudar. Muito bem. Fabielle, você me trouxe um presente. Tá aqui, Isso. Eu quero que você explique para os nossos internautas, para os nossos radiovintes, o que é esse presente. Eu sei, né? Mas você agora vai me contar. Essa daqui é a rosa de Jericó, né? Que é uma rosa que dá no deserto, somente lá no Oriente Médio e no norte da África. É a rosa que simboliza a parte árida da nossa vida, porque ela é seca, mas ao colocar a água nela, ela abre e fica verde. Então, ela vem para trazer a renovação, a transformação, a resiliência, né? Porque quantas vezes a gente estamos assim emocionalmente, né? Sim. Fechados, com mágoa, ou até com ódio, ou sem esperança e sem fé. A gente fica igual essa rosa, né? Murcha. Mas quando vem a água que fica verde, né? Floresce. E para nós, eu vejo quando a gente ativa a nossa fé, vai florescer.
Muito bem. Muito obrigado pelo presente. Eu imagino, é de coração. E vou passar a ideia para frente e mostrar para as pessoas a beleza do presente que eu recebi. Isso. Outra coisa, Fabielle, você, hoje, como é que você vê, como caminha hoje a humanidade? Como é que você vê, você sendo uma pessoa sensitiva, como é que você vê hoje nós, principalmente assim, os nossos jovens, sabe, nesse mundo de tecnologia, de distância, antigamente a gente, né, a gente fala de família, era aquele contato dos parentes se visitando, isso e aquilo, né? E tanto que você não estranhou que aquela prima do seu pai tivesse ali, porque isso era talvez uma coisa natural de pessoas se visitarem. Exato. Né? Então aquela visita depois com um telefone, ligava, tá? E depois isso acabou. Hoje você manda parabéns, nem liga mais, é só parabéns, felicidade. Acabou o contato, né? Isso. Como é que você vê isso? Desculpa. Eu assim, eu vejo triste. Eu vejo uma tristeza, né? Entendo que faz parte de um processo do agora, né? Super entendo, mas tudo leva ao extremo, não existe um equilíbrio, né? Então eu falo que falta um conjunto de força com os pais, educação, né? Só que a maioria dos pais também estão nessa. Aí passam a terceirizar. Também estão. Então, daí fica uma coisa muito difícil. Eu atendo alguns adolescentes, filhos de algumas crentes, né? Que hoje, eles tinham 9 aninhos em 2000, hoje já eu atendo elas, que já são adultas. Exatamente, o que é a reclamação de algumas que eu já atendi? De não ter o acolhimento dos pais, né? Já começa por aí. Não ter um diálogo, sempre estão ocupados, nunca tem tempo, né? Olha aí, fica aí, procura aí. Então, assim, tudo no celular, tudo na internet. Então, o que eles vão encontrar na internet? Outros jovens que estão na mesma vibração, na mesma fala e na mesma dor. Então, eu acredito que a gente teve uma educação também no extremo, né? Eu apanhava com varinha de marmelo, abençoada pelo padre. Que a minha mãe ia todas as quartas, as vizinhas, né, para benzer. Mas eu não levo isso como algo ruim, né? Teve uma importância. Só que hoje não pode falar não querem educar. O professor que tem que educar, não, o professor tem que ensinar. Ensino, né? O professor é uma continuidade, que para mim é a profissão, todas são importantes, mas ele é a base das outras profissões. A educação tem que vir de casa. Exato. Então, eu vejo que eles estão perdidos, porque não existe esse acolhimento, né? Então, muitos que vão ali, eu tento mostrar, olhar para dentro deles, que tá tudo bem, que o pai não entende, a mãe não entende, mas que eles têm que criar uma forma para entender, então, né? Trabalhar o quê? Os 3 pilares. Eu sempre falo isso nos atendimentos. O espiritual, o emocional e o físico. Sim. É o que nos completa, né? Isso. Nós não somos um Isso. físico, nós temos toda uma estrutura complexa. Só que hoje, ainda, Márcio, tem ainda os pais que exigem desses filhos que tem que ser doutor de alguma coisa. Né? Que tem que ser médico, que tem que ser advogado ou advogada, mas às vezes ele gosta de uma outra, gosta de ser estilista. Isso não é profissão. Eu atendi um assim. Então, ela chegou embora para Portugal para fazer intercâmbio, fez todo uma... Assim, vou fazer intercâmbio e tal. Mas está fazendo moda lá em Portugal. Ela está conseguindo ser ela. Então, ela está rindo, está sorrindo aqui, estava triste. A importância, né, que tem nisso, deixar as pessoas serem quem são realmente. Exato. Não é? Isso. Meus filhos, quando decidiram, vou fazer isso, vou fazer aquilo, façam o que vocês quiserem. Eu não interfiro em nada. Exato. Absolutamente. Agora é a hora da decisão de cada um de vocês. Exato. E estão felizes, estão, né, realizados, enfim. Eu espero que estejam sempre, que continuem, porque foi o que eles escolheram. Exato. Não é? Não adianta o pai escolher, dizer, não, você vai fazer isso porque eu quero que você faça e eu vou...
o pai é advogado, tem um escritório bacana, Isso. próspero, então É. já quer que o filho continue ali. Beleza, se ele quiser aquilo, tá Exato. tudo pronto. Mas se ele não quiser, tem que ser respeitado na sua Exatamente. escolha. Não é isso? Tanto que quando eu voltei da Espanha, eu abri minha loja, que era o Templo das Deusas, em Balneário. Fiquei 5 anos com ela. Meu pai era vivo ainda, né? Que vai fazer 2 anos agora que ele faleceu. Ele entrou na loja, ele olhou toda ela, que eu montei com o meu trabalho, né? Aí meu pai olhou assim, realmente, filha, você vive de energia e tá feliz. Eu falei, exatamente, pai. Porque o que tem de melhor nisso, não é verdade? Um pai, uma mãe vê a felicidade do seu filho realizado. Exato. Feliz, E tanto que eu fiquei tão feliz que em vida, meu pai viu eu sendo bruxa, que quando eu ia para Ponta Grossa visitar ele começou a falar assim pros amigos dele, essa aqui que é minha filha bruxa que mora em Santa Catarina. Já falava com orgulho. Já, com orgulho. Daí eu falei, nossa, Tá vendo? Eu fiquei muito feliz, né? Que em vida foi assim. Tanto que quando ele faleceu, ele esperou eu ali pra gente despedir. Esse momento é muito importante. Esse momento da despedida. Isso. É o de se desligar, né? Saber assim, não, eu cumpri a minha parte, agora eu sigo o meu caminho. Todo mundo vai ficar bem aqui. Isso, isso que eu falei pro pai. Vai calmo, tranquilo, Deus tá com o senhor não tá sozinho. Né? Daí eu fiz a oração do Alcorão, Pai Nosso, Santo Anjo ali. Ele foi. Mas eu achei assim que em vida é isso que eu queria ouvir do meu pai. Um dia eu ouvi. Essa é a filha bruxa. Ele aprendeu, né? Ele aprendeu E ele era praticante, assim, do islamismo? Não, nada. E sabe o que eu estava lendo esses dias? Como eu falei para você, sou professor de ensino religioso, e o cuidado que o muçulmano tem com o Alcorão. Sim. Né? Um cuidado, não pegar, né? Não tem que fazer um processo de lavar as mãos, cuidar, não pode estar em qualquer lugar. Não é? Eu acho bem interessante, o respeito por aquilo que é sagrado. Exatamente. Fabielle, a nossa bruxa natural, né? Uma hora passou e a gente não viu, tá vendo? Exatamente. Não é? Passou o nervosismo? Passou. Então eu queria agora, nesse momento, Fabielle, pedir que você transmita a todos uma mensagem. E antes disso, eu vou agradecer a todos que estavam em sintonia conosco, você que esteve conosco aqui, participou do nosso programa. Obrigado, Marcelo, pela mensagem, professor Marcelo Souza, todas as pessoas que mandaram, que estão conosco, que estão em sintonia conosco. Obrigado a você. E agradeço em nome da Rádio Conceição, do Padre Márcio Vignoli, do Ariel, nosso presidente, a sua participação aqui conosco. Tenha certeza que a sua entrevista deve ter causado assim nas pessoas um encantamento, porque tira da cabeça aquela figura daquela bruxa má. Sim, né? Então isso foi muito importante, eu acho que, e agradeço imensamente. Vocês não estão vendo, mas isso aqui está perfumado, viu? E vou levar para os meus alunos para mostrar, explicar e dizer que eu ganhei de uma bruxa. Isso. Agora o microfone é seu para as considerações finais. Eu que agradeço, né, a estar aqui hoje e a todos que estão ouvindo e depois outros que vão ver ali pelo YouTube, né? Então, só quero passar essa informação, né, que bruxa é um rótulo que criaram e que na bruxa não é má, é o ser humano, né? Então, eu queria passar essa mensagem que não importa a religião, não importa a forma que a pessoa se encontra, importa a fé. Então, eu falo que a todos vocês, né, sempre acreditem, né, em Deus, em quem vocês têm essa afinidade e nunca percam a fé, porque a fé é o alimento da alma, do nosso caminhar nesse dia a dia, que cada um tem as suas fases, suas formas de viver, mas uma coisa é certa, né? Estamos todos ligados a Deus, a uma espiritualidade e não estamos sozinhos. Muito obrigado. A você que esteve conosco, a nossa cordial saudação. Paz e bem e até semana que vem, se Deus assim permitir. Amém. Pensamos diferente, oramos diferente.
diferente, louvando. Você ouviu na Conceição FM, programa Itajaí, 200 anos de fé. Histórias e curiosidades sobre o caminho de fé nos últimos 2 séculos em nossa cidade.